Olá, estamos iniciando nossa aula de História. Hoje a gente vai falar sobre a independência do Brasil, como se desenrolou o processo político, que resultou a independência do Brasil em 1822, quais foram os antecedentes desse evento e como o país se organizou após a independência. No século XIX, a Europa vivia uma grande crise política e militar. De um lado, o grande exército francês de Napoleão Bonaparte dominava o continente, e do outro lado, a Inglaterra, com sua enorme armada, era a senhora dos mares. No meio desses dois gigantes estava Portugal, economicamente pobre, apesar de suas inúmeras colônias. Quando o imperador francês decretou o bloqueio continental, o governo luso viu-se em um dilema. Por um lado, submeter-se ao bloqueio e romper com o governo da Inglaterra, que significava expor as colônias portuguesas ao poderio naval inglês. Por outro lado, desacatar a ordem de Napoleão, e isso resultaria na invasão de Portugal pelas tropas francesas. A intenção de transferir a corte portuguesa para o Brasil não era nova. Ela já tinha sido cogitada em várias ocasiões desde o século XVII, e diante das pressões daquele momento, a mudança foi vista como a melhor opção por Dom João e alguns dos seus ministros, porque isso evitaria o conflito militar direto com a França e garantiria a segurança da família real e impediria a invasão do Brasil pela Inglaterra. Em outubro de 1807, os governos de Inglaterra e Portugal negociaram a transferência da família real para o Brasil, que seria escoltada pela esquadra inglesa, em troca de vantagens comerciais. No dia 29 de novembro, a família real, acompanhada de aproximadamente 10.000 pessoas, partiu do porto de Belém, em Lisboa, com destino ao Brasil. Nos navios seguiram também grande quantidade de joias, louças, mapas, livros, arquivos oficiais e moedas. No dia 24 de janeiro de 1808, a nau que conduzia o príncipe regente Dom João e a rainha Dona Maria I e parte da comitiva real atracou no porto da cidade de Salvador. E pela primeira vez uma família real europeia pisava em solo americano. Dias depois, Dom João assinou o decreto que abriu os portos brasileiros ao comércio com as nações amigas. Ao abrir os portos brasileiros, o príncipe cumpriu o acordo feito com o governo da Inglaterra. Os ingleses haviam se comprometido a escoltar a corte para o Brasil em troca do fim das restrições comerciais e a seus produtos. Para completar essa aliança, em 1810, Dom João assinou o Tratado de Comércio e Navegação, que concedia tarefas privilegiadas às exportações inglesas. A abertura dos portos decorreu também do fato de o território português encontrar-se ocupado pelas tropas francesas. Dessa forma, os portugueses não teriam como abastecer o Brasil com os produtos europeus e nem como exportar os produtos coloniais pelos portos portugueses. E a Carta Magna de 1808 autorizou a entrada no Brasil de produtos transportados em navios portugueses ou de nações amigas de Portugal. O mesmo valia para produtos que deixassem a colônia. E para o Brasil, a abertura dos portos significou o término da exclusividade comercial com a metrópole. Em 8 de março de 1808, a família real chegou ao Rio de Janeiro, ao som dos sinos e dos tiros de canhão. Autoridades da América Portuguesa receberam os ilustres visitantes diante dos olhos curiosos da multidão que acompanhava os festejos. Aos poucos, a colônia transformou-se em sede da administração portuguesa e repartições que cuidavam das finanças, do comércio, da agricultura e de outros serviços foram transferidos para a cidade do Rio de Janeiro. A família real trouxe para o Rio de Janeiro o modo de vida europeu.
A preocupação em mudar a imagem da sede da corte levou o governo a tomar uma série de medidas que transformaram a aparência e o cotidiano da cidade. Córregos foram canalizados, ruas passaram a ter iluminação e aterros e estradas foram construídos. E em 1808 criaram-se a imprensa régia, o Real Horto, onde hoje é o Jardim Botânico, e o Banco do Brasil. E em 1810 foi fundada a Real Biblioteca, que atualmente é a Biblioteca Nacional. E em 1816 chegava ao Brasil a missão artística francesa, formada por Nicolas Antoine, Théonet e Jean-Baptiste Debré. Tornaram-se comuns eventos como bailes, óperas e jantares aristocráticos, e bem como o beijamão, que era uma cerimônia típica de monarquias europeias absolutistas, em que o rei ouvia queixas dos súditos e podia conceder a eles benefícios e favores. A cidade do Rio de Janeiro passou por um rápido crescimento urbano nesse período, mas em contraste com o luxo da corte, as condições de vida da maior parte da população eram precárias. Não existia sistema de esgoto e de coleta do lixo, e por isso o mau cheiro e as doenças faziam parte do cotidiano da cidade. Faltava também alimentos, água potável e moradia, e os mais atingidos eram os escravos e os libertos, que moravam geralmente em cortiços. Com a derrota de Napoleão, as potências europeias reunidas no Congresso de Viena determinaram que as monarquias destituídas por Napoleão retornassem ao poder. Então, desse modo, Dom João deveria regressar a Portugal para assumir o trono, porém, a família real já estava devidamente instalada no Brasil. E Dom João, assim como muitos de seus súditos vindos com a corte, não tinham a intenção de voltar tão cedo a Portugal. A solução encontrada pelo príncipe foi elevar sua colônia americana, em dezembro de 1815, à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Essa mudança oficializava a nova organização da monarquia portuguesa perante as demais nações europeias e o fim da divisão metrópole-colônia, já superada na prática pela abertura dos portos em 1808. A medida reforçou ainda a importância do espaço americano no conjunto do Império Português e deu uma nova dignidade política ao Brasil. A decisão de Dom João em permanecer no Brasil também relevava um temor. Seu retorno a Portugal poderia levar à desintegração do Império Português. O Nordeste, que principalmente entre os séculos XVI e XVII desfrutou de riqueza e prestígios trazidos pela economia açucareira, enfrentava uma situação crítica no início do século XXI. Nesse período, a região passava por uma grave crise econômica, causada principalmente pelo declínio das lavouras de exportação. E, além disso, a população estava descontente com o controle que os portugueses exerciam sobre o comércio e os altos cargos administrativos e com a sobrecarga de impostos cobrados pela coroa. A combinação desses fatores levou à Revolução Pernambucana de 1817. Padres, artesãos, militares, juízes, proprietários de terra e outros setores sociais tomaram o governo de Recife e proclamaram a República. O movimento instalou um governo provisório inspirado no Diretório da Revolução Francesa e propôs a elaboração de uma Constituição que expressasse os princípios do liberalismo, a liberdade de imprensa, a soberania popular e a tolerância religiosa. Porém, não havia unidade entre os revoltosos, os pobres que queriam conquistar a igualdade, enquanto as elites buscavam a autonomia política. O movimento expandiu-se para Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas,
Porém, após pouco mais de 2 meses, o governo do Rio de Janeiro, com o apoio da Bahia, retomou o controle de Recife e reprimiu com violência os revoltosos. Apesar da derrota, a Revolução Pernambucana representou um duro golpe à monarquia portuguesa. Com a vinda da família real para o Brasil, as tropas francesas assumiram o controle de Portugal. O domínio francês, porém, teve curta duração. Em setembro de 1808, os franceses foram vencidos por uma coligação luso-britânica e foram expulsos do território. Um conselho chefiado pelo general inglês William Beresford assumiu o governo de Portugal, situação que causava grande descontentamento aos portugueses, principalmente entre os comerciantes. Muitos questionavam a insistência de Dom João em permanecer no Brasil e se queixavam dos prejuízos que a abertura dos portos brasileiros em 1808 havia causado à economia portuguesa. Esse cenário contribuiu para a eclosão da Revolução Liberal de 1820 e o movimento começou na cidade do Porto e depois se espalhou pelas cidades mais importantes do reino. Os rebeldes exigiam a volta do rei a Lisboa e uma constituição liberal para o país. No comando da situação, os revolucionários convocaram eleições para formar as cortes, o parlamento português. Lideradas por uma maioria de deputados portugueses, as cortes aprovaram uma série de medidas que demonstravam a intenção de recolonizar o Brasil, como a restrição de sua liberdade administrativa e comercial e o restabelecimento dos monopólios e privilégios portugueses. As pressões das cortes forçaram Dom João a voltar a Portugal, mas para garantir a permanência da família no governo brasileiro, ele deixou seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. A maior parte da elite brasileira, formada principalmente por grandes proprietários de terra, apoiava a ideia de que Dom Pedro governasse o Brasil. Um monarca português garantiria as liberdades conquistadas a partir de 1808 e evitaria uma mobilização social pela independência. As elites do Brasil temiam uma rebelião escrava como a do Haiti. As pressões das cortes, porém, levaram a elite brasileira a admitir a ideia da independência. Percebendo o objetivo dos brasileiros, as cortes exigiram o retorno de Dom Pedro a Portugal. A decisão do príncipe regente, anunciada no dia 9 de janeiro de 1822, foi permanecer no Brasil, e esse episódio ficou conhecido como o Dia do Fico. As relações entre as cortes e o Brasil se deterioravam a cada dia. Em uma viagem a São Paulo, Dom Pedro recebeu notícias de que as cortes haviam reduzido seu poder como príncipe regente. Na carta, o ministro do Conselho do Estado, José Bonifácio de Andrada e Silva, insistia para que Dom Pedro rompesse com Portugal. Assim, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil e em outubro foi aclamado imperador. As elites se aproximaram de Dom Pedro para evitar a participação popular na luta pela independência e garantir seus privilégios. E, portanto, o Brasil, que nasceu da independência, era um país monárquico e escravista. Agora vamos exercitar um pouquinho o que a gente estudou. Vamos fazer uns exercícios para fixar melhor o conteúdo.